Opa! Boa tarde, professor. Tudo bem? Oi, tudo bom? Bom, Tudo certo, senhor? tudo jóia. Estou mudando aqui o microfone, por isso se der um som, é isso aí que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente? Oba! Então, tá bom. Então, já estou carregando aqui a transparência, tá? E eu vou... E já vamos começar. Pessoal, aproveitando, deixa eu lembrar, vocês assistiram a palestra hoje? Alguém assistiu? Ainda está correndo, né? Eu estou assistindo aqui, professor. Está assistindo? Legal. É o seguinte, a semana que vem, na quarta-feira, vai ser a nossa palestra. Nós vamos trazer um diretor da Ambima para vir conversar com vocês. Então, na quarta, provavelmente não vai ter a nossa aula. Vai ser só a palestra e vai ser às 5 horas. Tudo bem? O endereço depois eu passo, assim que eles me derem o endereço, vai ser pelo... eles não usam o Zoom, eles usam esse da Cisco aí. Quando me passar o endereço, eu já passo para todo mundo. Mas, então, já estou avisando agora, e depois eu vou colocar também aí no grupo, que a semana que vem, provavelmente, a não ser que dê algum problema na palestra, aí a nossa aula normal. Agora, se tiver realmente a palestra, para não ficar muito apertado, sai da palestra, entra no nosso, então vai ser só a palestra semana que vem. Essa palestra é sobre é um diretor da Ambima e ele vai falar sobre a empregabilidade no mercado financeiro. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor, estamos te ouvindo, sim. Tá. Aqui ninguém me deu retorno, então a gente fica aqui meio perdido, a gente não sabe se realmente estão ouvindo. Outro dia, eu acho que eu dei uns 5 minutos de aula, né? E o microfone não estava ligado, ninguém ouvia nada, ninguém entendia nada, eu também. E fiquei aqui. Depois é que vim a descobrir que realmente não... Então, por isso que eu fico perguntando. Aí, pessoal, viu? Né? Bem, pessoal, então a gente não tem muito tempo para ficar conversando, infelizmente, né? Porque o nosso tempo ele é meio escasso. Então, vocês estão vendo aí, pessoal? Eu vou falar rapidinho, eu acredito que uns 10, 15 minutos a gente já fala a parte teórica, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho que dar essa parte teórica, não tem jeito, porque só fazer o exercício você não vai entender para que serve isso, tá? Então, nós estamos aqui no nosso quarto encontro, né? E nós vamos falar hoje especificamente sobre o beta, tá? Então, o beta, tá? Ele é um índice que ele permite identificar o quanto um ativo, no caso pode ser uma ação, ou pode ser um fundo de investimento, fundo de ações, ou algum fundo de alguma coisa, né? Que hoje tem fundo de tudo quanto é coisa, fundo imobiliário, fundo no exterior, fundo em ouro. Os caras, gerente de banco me liga quase que dia sim, dia não, me oferecendo alguma coisa, né? Eu queria ter tanto dinheiro como esse pessoal acha que eu tenho. Porque, olha, todo dia, não, porque nós temos acabamos de abrir um fundo de ouro, você quer comprar ontem, né? Falei, fundo de ouro eu já conheço, né? Mas, tudo bem. O que é o beta? Ele permite diferenciar o quão agressivo é aquele ativo, né? Aquele papel. Seja ele ações, seja ele fundo, tá? E isso é importante, principalmente em épocas que a gente está tendo crises, que nem agora aconteceu,
é preferível a gente pegar aqueles ativos que a gente chama de defensivos. Defensivos, por quê? Porque ele não responde com a mesma velocidade em relação ao Bovespa, ou ele responde mais lentamente. Então, ele é mais defensivo. Essa que é a ideia. A gente calcula esses índices beta e nós vamos ver como que a gente calcula. Enquanto eu estou falando, por favor, vai entrando aí no Google Drive, na planilha, tá? Já cria duas colunas, com uma ação que vocês queiram analisar, deixa umas 4 colunas livres, outro com IBOV. Já vão criando isso. Vocês já vão adiantando. Bem, o índice beta, pessoal, é a covariância entre o ativo e um benchmark do mercado, tá? Então a gente já viu na aula passada como se calcula a covariância, né? Dividido pela variância do mercado, ou seja, do Bovespa. Então, o nosso benchmark para ações é o Bovespa. Então eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que eu queira analisar o Itaúsa, tá? Então, Itaúsa, eu vou pegar a covariância entre a Itaúsa e o Bovespa, dividido pela variância do Bovespa. A fórmula é essa, muito bonito, não sei o quê, mas eu não quero que vocês fiquem decorando, não sei o quê, não é esse o objetivo, estatística. Aliás, quem estava assistindo a palestra hoje do Felipe Newman, o Felipe Newman foi nosso aluno, né? Ele era um aluno muito bom. E hoje ele está fazendo data analysis. E ele estava falando o seguinte, é modelagem direto, eles fazem modelagem matemática e é progressão. O que é isso, progressão? É isso que nós vamos fazer aqui, a calcular esse beta, é progressão, usando todas as ferramentas matemáticas, variância, covariância, tudo isso ele usa. Vocês, com grande certeza, vão ter que usar isso para alguma coisa na vida profissional de vocês. Então é bom vocês começarem a ter bem segmentado isso. Não tenho muita certeza. Dá uma recordada, fala com os professores, fala com a Raquel, fala com a Maria Célia, fala com a Célia, que são professores especialistas nisso, né? Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o índice beta, que eu vou explicar agora para vocês, mas e daí? Calculei o beta de um determinado papel, tá? O beta, ele vai dar um número, tá? E a gente pode dividir em 3 categorias. Um beta alto, que é maior do que 1, um beta neutro, que é igual a 1, e um beta baixo, menor do que 1. Opa, alguém falou alguma coisa? Não, alguém estava com o microfone aberto aí. Bem, então nós temos 3 categorias, né, de betas. Um beta alto, ele significa o seguinte: se o Bovespa ele tiver um deslocamento de 10%, seja positivo, seja negativo, esse papel vai ter um deslocamento maior, porque ele tem um beta alto. Por exemplo, aqui um beta de 1,5, esse daqui vai ter 50% a mais de deslocamento que o Bovespa, ou a menos. Ou seja, ele é um papel com mais risco, ele é mais arriscado no mercado. Então, para momentos que talvez a bolsa esteja subindo, momentos bons, interessantes, às vezes é interessante você pegar um papel que tenha um beta alto, tá? Você vai estar alavancando o seu investimento, mas o risco também está alavancando o risco, não pode esquecer disso. Um beta neutro. O beta neutro é aquele que acompanha o mercado, então a empresa ela fica no mesmo nível do mercado. E um beta abaixo de 1. Esse é um beta baixo. Então, se o Bovespa sobe 10%, esse papel sobe 5%, ele sobe menos, porque ele tem um beta de 50%, 0,5%, né? Em compensação, se o Bovespa cai 10%, ele cai também só 5%. Tá?
não esqueça também que isso aqui é teórico, né? Isso é a estatística dos últimos 3 anos, mas, de repente, eles descobrem que a empresa teve um desfalque na empresa, teve um problema. É lógico que ela não vai obedecer esse beta, ela vai despencar muito mais. Tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Deixa eu ver aqui mais. E a gente pode traçar uns gráficos, mostrar para vocês como a gente traça o gráfico, tá? E o que significa essas coisas nesse gráfico, tá? Então, aqui tem um exemplo. Eu peguei o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um beta alto, de 1%, tá? Se vocês forem analisar, ele dá um beta alto, a gente vai ver, se calcula. Se você mandar o gráfico de dispersão, e mandar ele calcular a equação, e a equação linear, você vai ver que o beta é exatamente esse termo aqui da equação, o termo multiplicado por x, de uma equação de primeiro grau. É o parâmetro da variável de primeiro grau. Tá? Então, é o próprio índice beta, nós vamos ver isso daí. Então, ele tem um beta alto, 1,32, ou seja, ele tem uma alavancagem de 32% a mais do que o Bovespa. Itaúsa, se bem que esses dados aqui, pessoal, eu fiz, foi do final do ano passado, tá? Eu estava dando uma olhada no Itaúsa, o Itaúsa ano passado estava neutro, estava quase 1. Hoje, ele está mais defensivo, ele está bem menor do que 1. A gente pode até ver isso quando a gente for fazer o gráfico, tá? Mas, na época, ele estava neutro. E um beta baixo, por exemplo, a Porto Seguro. A Porto Seguro, na minha ver, ela está com beta bem baixo hoje, está com 0,5 de beta, coisa pequena. Por quê? Porque a Porto Seguro é uma ação que é seguradora, é uma ação tradicionalmente defensiva. Pessoal, alguém está com o microfone aberto aí? Será que dava para... Deixa eu ver aqui como que eu muto. Eu não sei aqui como que eu muto todos os... Não, pelo menos parou aqui um pouco. Então, Porto Seguro, empresa seguradora, geralmente é um beta baixo, porque são empresas que elas têm, por exemplo, se cair o mercado hoje, não cai o mercado de uma seguradora no curto prazo, porque você já comprou, você ainda está pagando o seguro que você comprou há um ano atrás. Então, você talvez pare de comprar o seguro, mas demora para vir isso daí. Ela tem um efeito retardado em termos de crises econômicas, tá? E vocês podem ver, Porto Seguro é uma empresa que continua dando um baita de um lucro com essa pandemia, tudo, continuou trabalhando, foi em frente. Então, seguradora é tradicionalmente defensivo. Outras empresas que são defensivas, empresa de água, luz, gás, telefone, são empresas defensivas, tá? Essas empresas de infraestrutura, você não pode simplesmente falar, eu vou parar de comprar eletricidade da Eletropaulo. Você pode até diminuir um pouco, mas você não para. Então, elas têm clientes constantemente, sabe? O cliente não desiste, ela não perde o cliente. Essas são consideradas empresas defensivas, tá? Eu vi aqui, isso aqui eu peguei no Como Investir na Bolsa, tá? Então, aliás, Como Investir não, peguei nesse outro site que está lá no começo, mas o cara faz uma análise assim, eu sou meio contra esse tipo de análise, mas vale como ideia, tá? Ele fala o seguinte, olha, quando você estiver assim, com a bolsa eufórica, meça o beta da sua carteira de ações, vamos supor que você encontrou 1,05. Busque reduzir o valor do seu beta para um 0,7 para ficar com uma carteira defensiva, tá? Então, as Amor, explica sobre... ações, bens industriais, construção, siderurgia, tá?
desculpa, que não costumam ser defensivas. São siderurgia, bens industriais, construção, que elas variam muito forte com a economia. O que não varia, o que é aquele anticíclico que a gente chama? É utilidade pública, telecomunicações, tá? Água, luz, gás, telefone, seguradora, tá? Então, ele não varia com uma velocidade grande, porque as pessoas têm que comprar. Bem, vamos começar, então, a mexer com a nossa planilha. Eu pedi para vocês abrirem a planilha, então, eu espero que já tenha aberto. E nós vamos fazer o uso de duas colunas em que eu vou colocar, carregando, ok. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar aqui na linha, na célula B6, e vou colocar essa função. Então, Google Price, Google Finance, eu vou pegar aqui na C1 o nome da empresa, tá? Aqui na L1 eu vou botar 260 dias, então eu vou fazer uma análise de 260 dias, tá? E essa empresa que eu coloquei aqui foi a Porto Seguro, aquilo que eu falei, tá, para vocês, que nós vamos analisar uma empresa seguradora. Então, ele deve ter gerado essa tabela, né? Então, essa tabela deve ter vindo até a linha 183, se vocês fizeram nesse mesmo local, né? E eu pedi para você fazer aqui na célula B6, por quê? Para a gente pegar até as coordenadas certinhas daqui, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa na célula G6. Na célula G6, eu vou colocar o Google Finance e vou mandar calcular. Só que aqui, pessoal, eu vou colocar o IBOV. Por que IBOV? É o benchmark. Eu tenho que comparar, para calcular o beta, eu tenho que comparar com algum parâmetro de mercado. Ou o mercado como um todo. O melhor índice para mercado de ações é o índice Bovespa. Por quê? Porque ele é uma média dos papéis é uma média ponderada dos papéis mais negociados na Bolsa. E a cada 6 meses eles mudam. Eles refazem a base de dados, calculam quais os papéis foram mais negociados, em que proporção, e refazem o índice Bovespa. Então, o índice Bovespa é a cara do que está acontecendo na Bolsa. Tá? Então, eu pego aqui, calculo, ele vai calcular. Outra coisa, eu preciso nessa coluna D, depois que vocês fizeram isso, calcular o retorno diário, tá? Então, o retorno diário, eu estou colocando aqui que eu faço, olha, C8 menos C7 dividido por C7, é isso. Se vocês quiserem sofisticar um pouquinho mais a fórmula, eu faço a pergunta, ó, C é número, põe a fórmula, caso contrário, põe um branco. Para ele não ficar fazendo, se ele não achar um número, por exemplo, aqui no primeiro, se ele não achar um número, ele vai dividir por 0, vai dar erro. Então ele vai botar aqui uma mensagem, erro, aquelas mensagens do Excel, de erro. Então, para não ficar fazendo essas mensagens de erro, eu já coloquei uma fórmula um pouquinho mais bodosa. Vou fazer a mesma coisa na coluna I em relação ao índice Bovespa. Então, eu fiz aqui na Porto Seguro e vou fazer aqui no índice Bovespa. Vocês estão fazendo, pessoal? Sim. Tranquilo? Tem alguma dificuldade? Por enquanto tá indo, Pro. Tudo bem, pessoal? Então vai. Então vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? Depois que eu fiz isso, eu vou calcular primeiro a covariância dos dois papéis. Então, se vocês fizeram nessas colunas certinho, tá, pessoal? Se ele estiver na mesma coluna, tudo bem. Se não, adapta aí essa fórmula que eu estou mandando para vocês para a coluna correta. Então,
covariância dessa coluna D, a partir daqui do D8 até o D129, e em relação à covariância do D8 até o C129. Um detalhe, pessoal, quando vocês fazem covariância ou correlação, o número de células tem que ser exatamente igual. Então, aqui se for I8 até I129, aqui tem que ser D8 até D129, ou se aqui for de D7, que às vezes está desalinhado, então aqui tem que ser de 128, não 129. Por quê? Porque se tiver um elemento a mais, vai dar erro nessa fórmula. Não pode ter elementos a mais. Tem que ter exatamente a mesma quantidade de elementos para ele calcular a correlação. Então, ele calculou a correlação, deu esse número, correlação não, a covariância, deu esse número, e a variância? A variância é só do Bovespa. A covariância é entre o papel e o Bovespa. E a variância, ele é somente do Bovespa. Então, qual que é o beta? O beta, eu vou dividir a covariância pela variância. Então, divide M6 por M9. Tudo bem? Esse é um beta. Já para reparar aqui, pessoal, que esse beta aqui, ele é menor do que 1. Aquilo que eu falei, Porto Seguro é um papel defensivo. Então, ele reage com um amortecedor para as mudanças do índice Bovespa. Tá? Então, se o índice Bovespa sobe 10%, ele sobe 5%. Ou se ele cai 10%, ele cai 5%. Bem, pessoal, vamos fazer um gráfico aqui. Eu vou repetir esse gráfico, é como se eu não tivesse feito. Então, eu vou chegar aqui num ponto, eu vou inserir gráfico. Então, vamos lá. Chega num ponto que você tem livre lá da sua planilha, inserir gráfico. Tá. Pessoal, vocês já estão botando presente? Tudo bem. Agora, eu vou pedir uma coisa, tá, Professor, pessoal? rapidinho. Como que é a fórmula do beta que você falou? O beta, ele é a covariância dividido pela variância aqui. É esse por esse. Eu mandei aí, tá no chat, tá? Ah, tá bom, já peguei aqui. Obrigado. O beta é esse dividido por esse. Dá. Pessoal, por favor, vocês estão falando presente, tudo bem, mas coloque nome e sobrenome, o primeiro sobrenome, tá, pessoal? Porque senão você dificulta a minha vida, né? Tem alunos aí que é comum ter 2, 3, 4 alunos com o mesmo nome. Aí eu não sei de quem que é, aí a coisa complica. Bem, vai em alguma posição, inserir gráficos, ele vai apresentar um menu de gráficos, demora um pouquinho. Ele aparece aqui, ele dá uma posição aqui, aliás, ele dá aqui uma área onde que ele vai construir o gráfico, e eu vou colocar aqui, ele abre aqui do lado direito um menu aqui para eu escolher. Primeiro, eu vou escolher um gráfico, desce um pouquinho, de dispersão. Dispersão. Tá? Então, dispersão, ele pede, adicione o eixo X. Eu vou marcar aqui do I8, D8, desculpa, até D100, vamos. Até aqui. E do outro lado, epa, ele saiu aqui, pronto. E o outro intervalo é do I8
até... Não. O outro... saiu fora. Então, vamos manualmente. D8 até D198. E o outro eixo é do I8 até o I198. Então, ele deve criar aqui um gráfico, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico de dispersão. Está um pouquinho estranho esse gráfico. Deixa eu ver aqui se não tem nenhum dado errado aqui. Pegar séries. Eixo horizontal. Eixo vertical. Vamos pegar os dados. Intervalo de dados. Está errado aqui. Então, o eixo X D8 até D198. E aqui o eixo I8 até I198. Não, tem coisa errada. I8. Por que não está pegando aqui? Vou fazer diferente, pessoal. Ele não está ajudando muito. Mais fácil para a gente não ficar perdendo muito tempo. A gente quer tentar arrumar e não dá certo, né? Então, eu vou marcar esse cara aqui, ó. Daqui até aqui embaixo. Marca. Segura com a tecla Ctrl, aliás, Shift, e marca até aqui. Segura a tecla Ctrl, passa o cursor para cá e marca para cima. Então, nós temos dois intervalos marcados, né? Tá com dois intervalos marcados. Isso em X, professor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso, eu vou fazer um novo gráfico, inserir, gráfico, mas com ele já marcado, tá? Ele já automaticamente me colocou aqui um gráfico, tá? De dispersão. Ele automaticamente colocou esse gráfico de dispersão. Então, já tenho o gráfico de dispersão. O que é dispersão? Ele, para cada dia, ele vai pegar qual que é o valor do Porto Seguro e qual que é o valor, quanto que variou a Porto Seguro e quanto que variou o Bovespa. E vai fazer isso ponto a ponto. Então, vocês estão vendo que ele tem um monte de pontos? Então, bem, eu vou dar uma ajustada nele, dá para vocês acertarem um monte de coisa nesse gráfico, tá? Do tipo, então, eu quero... primeira coisa, quero colocar, se vocês forem aqui em personalizar, série, vai aqui em série, linha de tendência, o que ele vai fazer? Ele vai construir uma linha de tendência. Isso daqui é a regressão, no caso, linear. Pessoal, isso a gente usa demais, esse tipo de coisa. Reparem uma coisa, eu faço essa regressão linear e eu falo, eu quero ver o R2. Esse R2, ele significa o seguinte, se todos os pontos estivessem nessa linha, esse R2 seria 1. É o quanto que existe de dispersão aqui de cada um. Eu, quando estou fazendo isso, eu posso começar a fazer uma série de testes do tipo, será que não é linear essa? Pode ser que não seja linear. Vamos experimentar aqui uma exponencial. Aí ele faz uma aproximação exponencial, mas olha, o R2 é pior. Então não é exponencial. Ah, eu posso fazer uma polinomial. Polinomial de grau 2. Não, 0,43 não está.
de grau 3, uma equação de terceiro grau. De grau 4. Ah, mas como que eu sei qual que é de grau 4? Vai aqui embaixo, marcador personalizado, e põe usar equação. Ele vai te dar qual a equação. Equação, tá? Uma equação aqui de quarto grau. Ó. Tá aqui, ó. E vai te dar o R048. Ou seja, nenhuma dessas aproximações são legais. Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo um TCC com um grupo de alunos, eles fizeram isso daqui, e a equação de infecção, ela deu um polinômio de sexto grau, que deu o melhor R. Então, isso aí vocês fazem teste, vocês conseguem determinar uma equação. Tá? Então, é o que eu estou fazendo. No caso aqui, pessoal, vocês podem fazer logarítmico, ó, 0,0 muito ruim. Tá? Potência, pior ainda, é linear. No final das contas, o linear é o que se aproxima melhor. Então, a equação é essa daqui. Tá? Essa é a equação. Só que tem mais um detalhe aqui, tá, pessoal? Eu estou achando aqui, a hora que aqui eu calculei certo, mas a hora que eu fiz daqui, eu fiz, em vez de fazer Bovespa versus Porto Seguro, eu fiz Porto Seguro versus Bovespa. Então, a equação, ela dá ao contrário. Eu vou mudar esses eixos. Os dados que estão aqui eu vou passar para lá, e os dados que estão para lá eu passo para cá. Tá? Então, por quê? Porque... Deixa eu pegar aqui, intervalo de dados. Então, aqui, em vez de fazer DE, eu vou passar ele para I. E aqui, em vez de ser I, vou passar para D. Vou inverter. Pronto? Tá. Então, eu inverti. Pessoal, feito isso, a gente está usando a coluna como marcador. Outra coisa, eu devo estar estou usando até o 129. É o que está me dando uma diferença. Eu estou com uma diferençazinha que estou corrigindo aqui. Então, em vez de ser 183, aqui no meu caso é 129. E 8 até I 129. Por quê? Porque senão vai dar um número diferente. Professor, para mudar o intervalo aí, você não tinha que clicar naqueles 3 pontinhos do lado e remover? Para depois colocar o certo? Pode ser. Bem provável. De 8 até 129. Oh, mas tá difícil, hein? Não, eu não estou conseguindo mudar aqui. Eu cliquei naquele quadradinho, tipo, de tabelinha. Aqui? Aí você coloca o tá. intervalo. Boa, então. Então é isso aí. De 8 até I 129. Ok. Agora foi. E aqui eu vou ser, calculando o quadradinho, de 8 até D 129. Não escreveu. Professor, os slides o senhor vai disponibilizar? Ou o senhor já disponibilizou para a gente? Não disponibilizei, mas posso passar para vocês depois, sem problema. Tá? Pronto, agora está certo. Por que eu mudei aqui essa localização, mudei isso? Pelo seguinte, pessoal, o beta, ele tem que ser, olha o beta aqui calculado, ele na realidade é o termo que multiplica o x. É esse termo, ó, 0,504, 0,504. Se não estiver batendo, é que o gráfico está invertido ou está com intervalo errado. O meu estava os dois. Além de invertido, ele estava com intervalo errado. Tá? Então, aí eu ajustei o gráfico, porque ele tem que bater. Isso aqui tem que bater com isso. O R2 deu 0,412. Não é uma baita de uma aproximação, mas é a melhor aproximação que a gente conseguiu. Tá? Então,
Isso daqui, a gente consegue ver, tá? Como é que funciona aqui essa brincadeira. Eu tenho um beta de 0,54, ou seja, mais ou menos 50% da variação do Bovespa é o papel da Porto Seguro, e com a variabilidade dele é de 0,412 dessa equação aqui. Mas está razoável. Significa o seguinte, esses pontos não ficam muito próximos dessa reta. Eles ficam um pouco afastados, tá? E é isso. Isso é o cálculo do beta, tá, pessoal? Está faltando 4 minutos e meio ainda, mas esse é o nosso cálculo de beta. A gente calcula dessa maneira, não tem muito segredo, né? Só que o pessoal, a grande realidade é que o pessoal não sabe calcular isso, né? Eles pegam os números, eles deixam calcular. Quando é ação estrangeira, o próprio Google Finance, ele calcula os betas, né? Você tem os betas todos calculadinho. No nosso caso, não. Alguns sites aí calculam, mas não tem muita gente que sabe calcular exatamente como é que é isso daí. Uma coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte, é a variância, aqui quando eu falei a covariância é dividido pela variância, mas é a variância da população, não da amostra. Então é VAR-P. Se você não usa o VAR-P, não vai bater aqui. E aqui vocês viram que bateram, né? Eu calculei de duas maneiras diferentes e bateu, ó. 0,504, 0,504. Aqui é covariância sobre variância. Aqui não. Ele fez os cálculos estatísticos aqui para achar a aproximação numa equação de primeiro grau, que deu o 0,504, que bateu. Esse coeficiente é chamado coeficiente angular. Ele determina aqui o ângulo dessa reta aqui. Se eu tiver aqui uma reta 45 graus, certinho, tá, pessoal? Deixa eu me lembrar. Bom, desculpa. Se eu tiver aqui 90 graus, ele vai dar 1. Ele vai dar 1, isso aqui. Tá? Que é o maior beta que tem. Bem, pessoal, eu acho que hoje é isso, né? Vocês conseguiram fazer aí? Sim. Segunda coisa, vocês viram que eu costumo colocar o vídeo aí para vocês, né? Então, se tiver alguma dúvida, vê no vídeo. E o colega pediu, eu vou pegar, eu vou colocar aí a transparência aí para vocês. Então, deixa eu pegar essa transparência. Eu vou jogar ela aqui no imersão financeira. Vamos ver se ela vai. Então, tá, eu mandei aí no grupo, tá? Então, vocês já têm ele aí. Vamos ver se daqui a um pouco chega. Bem, pessoal, era basicamente isso. Semana que vem, não esqueçam, tá? Que a gente vai ter aquela palestra às 5 horas. É a palestra de um diretor da Anguima. Ele vai falar sobre a empregabilidade no mercado financeiro, tá ok? E vai falar também das certificações, quais são as principais certificações que tem no mercado, o que é interessante fazer, como que é o esquema, tá? Eu acho que é uma oportunidade, muitos de vocês já estão no mercado financeiro, é uma oportunidade de conhecer aí como é que funciona. Eu vou pedir também para vocês colocarem presente, quem não colocou, coloca presente aí no chat, porque eu vou tirar a presença por aí, tá ok? Então, dá um presente. Quem já colocou não tem problema. Eu acho que era isso por hoje, já vai cair a ligação, tá, pessoal? E eu agradeço aí, espero que tenha valido para vocês. Obrigado, professor. Até mais. Até daqui um pouco, né? Acho que você tem aula comigo daqui um pouco. Obrigado, professor. Até Eu daqui a acho pouco. que é só amanhã, professor. É amanhã, nossa aula né? de contabilidade. Ah, tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, professor. Até mais. Tchau.